Olá, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do canal. E como prometido no vídeo anterior, eu venho gravar esse que eu acredito que seja o vídeo mais íntimo de toda a minha vida. Quem me conhece fora das telas sabe o quanto eu sou tranquila com esse tipo de coisa. Costumava ser aquela pessoa minha vida é um livro aberto, sabe? Mas com o passar do tempo, a gente vai tomando certas distâncias, né, de que as nossas dores sejam vistas. Essa é, sem sombra de dúvida, a maior dor que eu já tive, né, e atualmente estou passando. Eu passei por um aborto espontâneo e hoje eu estou gravando esse vídeo dia 20. Hoje é dia 20 de outubro e daqui a 3 dias, 2 meses, né, eu perdi dia 23 de agosto e daqui a 3 dias completam 2 meses que aconteceu. E aí eu fiquei com isso, sabe? Então eu assisti muitos vídeos, desde quando eu descobri a gravidez até a perda no YouTube. Foi o YouTube, e está sendo o YouTube que está me ajudando nessa fase tão difícil. Então eu acredito que eu também possa, assim como outras meninas me ajudaram, eu também possa falar alguma coisa que vá ajudar alguém. Primeiro, né, eu vou seguir contando como que foi descobrir que eu estava grávida. E desde criança, eu sempre fui uma menina. Meus sonhos, né, os meus objetivos, eles não correspondiam ao tradicional, né? Eu sempre pensava, sabe aquela personagem assim, bem Carrie Bradshaw de Sex and the City, aquela coisa bem americanizada de a mulher de camisola e hobby, um café na mão, revista na outra, óculos escuro, ei, táxi, pare aqui, indo pro trabalho, morando sozinha, super independente. Era eu. Essa era a personagem que eu imaginava para mim quando eu era criança. Eu nunca pensei em família, em casa, quintal, crianças. Mas sim, uma coisa é inegável. Eu sempre quis ser mãe. Sempre quis passar pela gravidez, de ter um bebê, de sentir esse amor. Mas sempre assim, eu e o bebê, e que eu conseguisse, né, um homem, um parceiro que quisesse ser pai o quanto eu quisesse ser mãe, né? Hoje eu vejo que há muitos problemas em relação a isso entre casais, quando às vezes a mulher quer muito ser mãe e o cara não quer ser pai, ou o cara quer, o sonho dele é ser pai e a mulher não quer ter filhos. Então, o meu objetivo desde sempre era encontrar um cara que quisesse ser pai, tanto quanto eu queria ser mãe, e que a gente pudesse, né, gerar esse bebê juntos e criá-lo, não necessariamente num casamento, sabe? Então, eu não tinha a pretensão de formar família, mas a vida é louca, a vida é surpreendente, e eu até falo muito isso com o Peterson, meu marido, que se hoje eu tô casada, foi ele a pessoa que me fez sentir vontade de estar junto, para além do namoro, para além do casamento, e sim, formar família. Eu quero formar família com ele. Eu sempre quis ter filho nova, né? Eu sempre pensei assim, a hora que vier eu vou assumir, sabe? Eu queria assim, uns 19, 20 anos e tal, pra meio que o filho crescer junto comigo. Mas parece que quanto vai mais passando o tempo, a gente tem tantas prioridades, tantos afazeres, que as coisas vão ficando para depois, para depois, para depois, para depois, para depois. E foi assim com a minha gravidez, sabe?
Peterson e eu estamos juntos há 9 anos. Ano que vem a gente completa 10 anos juntos. 10 anos juntos. E quando, ano passado, né, no outro vídeo, eu tinha contado que fazia um ano que eu tinha voltado, né? Eu estava morando em outro estado por uma oportunidade de trabalho e voltei. E nessa volta, né, comecei e falei pro Peterson, olha, vamos abrir a porta da tentativa? Né? A gente namora quando tiver vontade, sem compromisso, sabe? Sem neurose. E aí a gente ficou nessa de namorar, né? E isso foi em setembro do ano passado. Quando foi em junho, eu engravidei. Só que eu não consegui reconhecer tão, né, tão rápido assim. Meus peitos, assim, não podia tocar. Estavam sensíveis, assim, meu Deus, até de lembrar, dá um nervoso. E muita cólica. Cólica, dor de cabeça, um cansaço, uma fadiga. Então eu comecei sentindo isso. Eu lembro que eu senti muito essa dor de cabeça e essa dor no peito dia 7 de julho, porque eu tenho foto desse dia. Eu lembro que eu fui comer fora com os meus pais. Meu humor estava insuportável e eu achando que era menstruação, porque eu estava tentando, mas depois de um tempo que você está tentando, você meio que esquece. Né? Nos primeiros meses você acha que tudo você está grávida. Foi dia 7. No dia, e isso ia, no caso, completando o dia que minha menstruação ia descer. Quando foi dia 12, que no aplicativo estava batendo, porque depois que você menstrua, o aplicativo sempre adianta 2 dias na próxima. Quando foi dia 12, o aplicativo, eu uso o meu calendário. Ele estava batendo que eu já estava atrasada 1 semana, minha menstruação. Eu fiquei meio assim, né? E eu sentindo, assim, o cheiro parecia que estava 10 vezes mais forte, né? Eu estava com esse cheiro muito forte. O corpo parecia que eu estava gripando. Nesse dia eu falei, gente, não é possível. Vou no médico, né? Fui no médico para uma consulta ginecológica de rotina. Eu falei assim, bom, se eu não estiver grávida, alguma coisa tem, porque minha menstruação está atrasada. Eu já tive ovário policisto, né? Minha família tem histórico com essas coisas, então estou sempre me cuidando, sempre fazendo exames periódicos. E aí fiz a transvaginal e um preventivo, e o médico falou, ó, não tem nada aqui. Aí eu falei para ele, mas minha menstruação está atrasada. Ele me deu um remédio, falou assim, ó, você toma esse remédio, e assim que a menstruação for embora, você volta que a gente começa um tratamento para você engravidar. Eu falei para ele que eu já estava tentando já desde setembro e tal. Só que quando eu saí do consultório, alguma coisa estava gritando dentro de mim, falando assim, não tomo remédio, não tomo remédio. E já fui no Google pesquisar com quanto tempo era possível ver, né, no exame o bebê. E aí eu vi que era a partir da 6ª semana. E eu fiz as contas. Se eu tivesse grávida, eu devia estar com umas 3, 4 semanas. Então, assim, realmente eu não conseguiria ver se eu tivesse grávida. Comprei o teste de gravidez quando eu cheguei em casa. Aí, né, ficou aquela apreensão. Minha mãe estava aqui, minha tia também estava aqui. O teste chegou. Aí fui pro banheiro fazer. Eu fui fazer um que era um Clear Blue pobre, que era de papelão. Aí eu fiz xixizinho no potezinho, coloquei a tirinha. Quando eu tirei, eu dei um grito. Mãe! A minha mãe, o que foi, garota? Eu falei, mãe, tô grávida. Aí ela olhou assim, tava dando que era mais de 3 semanas, né? A tirinha. Aí, eu acho que eu tenho essas imagens aqui, se eu tiver eu coloco. Aí eu apaguei muita coisa, cara. Depois que eu passei pela perda, né, eu saí apagando um monte de coisa. Sei lá, não queria ficar lembrando. Aí, isso era numa sexta-feira. Aí fiquei, né, com o coração assim apreensivo. Meu marido estava trabalhando, ele dá aula de manhã, aí ele chegou, eu falei com ele ficou com aquela cara toda boba. E ficou naquilo, sabe? Tipo, a gente vai ter que esperar daqui a tanto tempo para poder ver o bebê, não sei o quê. Aí tive que esperar, né? Mas 1 semana, 2 semanas, por aí que eu esperei. Eu sei que quando eu fui ver,
né? Quando eu fiz, eu tava de 6 semanas e alguns dias. E aí eu vi o coração do bebê, foi muito emocionante e tal. Peterson ficou com os olhos cheios de lágrima. Eu tenho um estetoscópio em casa, né? Que é aquele aparelhinho que escuta o coração. E aí a gente, todo dia, né? Toda hora eu ficava botando para escutar o coração do bebê. Ele já me prescreveu o ácido fólico, né? Que fala que é para desenvolvimento do tubo neural do bebê. Tem que tomar, acho que até os 3 meses, até terminar o primeiro trimestre da gestação. E, inclusive, eu sigo tomando o ácido fólico até hoje, né? Por conta de eu continuar ainda tentando. Nessa consulta que eu fui escutar o bebê, que foi na 6ª semana, ele conversou comigo que, por eu ser diabética, eu sou diabética tipo 2, que o meu parto seria de risco. E que o bebê geralmente era feito uma cesárea, e esse bebê era retirado entre 36 e 37 semanas. Conversou comigo que iria me indicar para um médico especialista em gravidez de risco. E aí, né, eu já saí de lá, tendo que fazer exames de sangue, exame de urina, fezes, todos, né, esses exames que a gente tem que fazer quando tá grávida. E aí fui eu, né, saí de lá já para ir no posto de saúde, pegar os pedidos para fazer os exames, tal. E isso era na metade, né, de julho. Na metade de julho. E assim que eu recebi o positivo, na sexta-feira, eu já parei, né? Voltei a tomar nessa semana ansiolítico e antidepressivo. Assim que eu vi o positivo, eu parei. Então, assim, eu sofri muito. Para dormir foi difícil. Para qualquer tipo de concentração, né? Eu estava fazendo aula de autoescola, né? Tirando habilitação. Tava péssimo a concentração, no trabalho, tudo ficou mais difícil, tudo. Eu chorava todo o tempo, os enjoos já começaram, era uma dor na coluna, era o meu peito que não estava me aguentando, já não tinha nenhuma roupa que ficasse confortável, estava muito inchada. E aí, aquilo começou, por falta dos remédios e por conta dos hormônios da gravidez, aquilo começou a despertar, né? Porque antes da gravidez eu estava muito bem com o ciclo do meu remédio, do meu tratamento. Mas a partir do momento que eu tirei a medicação e que começaram os hormônios da gravidez, a minha depressão e minha ansiedade veio com tudo. Então, assim, eu chorava, porque eu pensava assim, nossa, pra você ver, né, como é a romantização da maternidade. Eu pensava que eu iria me sentir, sabe, a mais especial das mulheres, por estar carregando um ser dentro da minha barriga e tal, mas eu me sentia muito mal, eu me sentia fisicamente, assim, pesada, tudo me incomodava, para dormir me incomodava, eu não conseguia dormir, ainda mais por causa da falta dos remédios, né? Eu fiquei quase umas 2 semanas sem dormir direito, então foi muito estressante. O enjoo, assim, graças a Deus eu não vomitei, mas muito enjoo, muita dor de cabeça, muita cólica. E aquilo tudo ia me deixando mais estressada. E eu começava a chorar, sabe? Porque eu pensava assim, nossa, Deus, eu quis tanto passar por esse momento. E agora eu tô triste, eu tô mal, eu tô infeliz, sabe? E eu não quero que o bebê sinta isso. Eu não quero que o bebê pense que eu tô triste por causa dele, sabe? Eu não quero que ele sinta essa tristeza. E foi muito difícil, sabe? Muito difícil, mas a gente já estava tão animado. Só que eu não sei dizer. Eu não consegui me entregar totalmente assim, de ai meu Deus, eu tô grávida. Eu ficava com medo, porque para mim, a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa. E a gravidez é isso, né? A gente perde o controle. Realmente nada está nas nossas mãos. E aquilo ficava, sabe, me dava uma apreensão o tempo inteiro. E eu não conseguia expressar muito, assim, né? Os meus pais super carinhosos comigo. Eu até brinquei falando que eu tava me sentindo uma grávida adolescente. Uma gravidez na adolescência, porque os meus pais estavam me tratando como se eu tivesse 15 anos de idade.
E aí minha mãe me via, e meus pais trabalham de plantão, né? Minha mãe é da área da saúde, meu pai da segurança. Então eles sempre ligavam, como é que você tá? Como é que tá o bebê? E aí quando meu pai me via, meu pai ficava olhando minha barriga, fazia as coisas que eu queria comer, minha mãe a mesma coisa, trazia fruta, trouxe fruta pra você pro bebê comer. E minha mãe já tinha comprado roupinha, minha tia também tinha me dado presente, minha sogra tava louca, tava todo mundo feliz. Eu achei que eu não fosse chorar. Eu achei que eu não fosse chorar. Ai, gente, é difícil. Mas vamos lá. Recompor. A gente já estava vendo, né, a questão de parto, hospital, tudo isso, porque assim, ainda estava no início da gravidez, mas como passa tudo muito rápido e a gente estava encaminhando para ter um parto particular, então a gente tinha que ver tudo isso, né, orçamento e tal, fazer o enxoval do bebê, eu queria o mínimo do mínimo, sabe, até porque aqui em casa eu não tenho um quarto para o bebê, então o bebê ia ficar comigo no meu quarto, e meu quarto, ele é grande, mas ele não é enorme. E o que teria de espaço aqui seria para colocar um berço, né, o berço do bebê, uma cômoda para colocar o bebê, e o carrinho ia ficar aqui do lado da minha cama. E aí tava todo mundo muito empolgado, eu tava assim começando a, sabe, a ficar mais feliz, porque eu tava com muito medo, né, de qualquer coisa acontecer, ainda mais porque era uma gravidez de risco. No meu trabalho, né, tinha dado uma diminuída, assim. Eu estava trabalhando com várias coisas ao mesmo tempo, estava fazendo vitrine, estava fazendo gravação, estava trabalhando com meu primo, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí eu parei tudo, né, e fiquei só com o meu trabalho principal, que é como social media, assessoria, né, política, e tinha largado tudo, né, para poder focar, ainda mais porque era ano de campanha eleitoral. E aí aproveitei pouquíssimo tempo, sabe? Quando eu acordava assim, o meu marido estava sempre mexendo no notebook, ele estava estudando, ele faz faculdade de educação física, e aí eu acordava, parava do lado dele assim, e levantava a blusa, falava, dá bom dia pro neném. Aí ele beijava minha barriga, e assim, eu não imaginava que aquilo estava tão próximo de acabar. Então eu aproveitei basicamente do dia 12 de julho, que foi quando eu descobri, até o dia 23 de agosto, né? Basicamente foi um mês aí que eu aproveitei. E aí, quando foi na semana, né? Porque esse dia 23, se eu não me engano, era uma sexta-feira. Nessa semana, eu tive médico, e acho que foi dia 18, não lembro. Mas nessa semana eu tive médico, foi minha primeira consulta do pré-natal com esse médico especialista em parto de risco, em gravidez de risco. E aí eu cheguei lá, eu tava tendo um sangramento, sabe? Mas todo mundo diz, sangramento é comum e tal. Conversei com o médico, falei... Só que assim, esse sangramento, ele tava saindo um pouco do que era normal, porque antes ele só sujava quando eu me limpava. E começou a ir crescendo, sabe? E antes ele era um pouco escuro, aí ele foi ficando cada vez mais vivo, um vermelho mais vivo, e ele foi sujando cada vez mais. Aí ele começou a sujar a calcinha, começou a sujar o short que estava abaixo da calcinha, então comecei a usar absorvente. E aí quando eu fui na consulta, eu falei isso com o médico. Falei, olha, eu tô preocupada com esse sangramento e tal, bababá. Aí ele falou, vou te passar um exame, e aí você faz esse exame e a gente vê como que vai ser daqui pra frente. Aí tá, tudo bem. Sendo que assim, nas últimas 2 semanas, né, que antecederam essa consulta, eu estava muito ansiosa. A minha mandíbula, ela travava direto por conta de tensão, né? Como eu falei, minha crise de ansiedade e os meus picos de depressão ficaram muito fortes quando eu estava grávida. Ainda mais por causa também da questão de ficar sem as medicações. E aí, minha pressão estava direto subindo, e
Minha glicose nem tanto, sabe? Eu tava direto vendo minha glicose para poder não ficar alta. Eu saí para marcar os exames complementares que ele pediu, fiz os pedidos, né? E o exame que era para fazer, né, essa transvaginal, que eu acho que era uma coisa de nuca, era uma transvaginal assim específica. Estamos em outubro, até hoje não me ligaram. Então, realmente contar com o SUS é muito difícil. Em alguns lugares, né? Pelo menos aqui. Numa segunda ou numa quarta, essa consulta foi. Quando foi na quinta-feira, eu estava me limpando e o cheiro não estava mais só aquele cheiro de sangue, estava um cheiro estranho, mais forte. E, como eu falei, eu estava com uma mania, né, de sempre pegar o estetoscópio e botar na barriga, ouvir o coração do bebê. E aí eu botei, não escutei o coração do bebê. Só que eu achei que eu estava colocando errado, sabe? O estetoscópio é da minha mãe. E aí o Peterson também botou e tal, falou, eu também não tô ouvindo não. Eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Falei, ai, será? Mas, né, a gente não tem muita certeza das coisas. E aí, isso foi na quinta. Quando foi sexta-feira de manhã, Peterson e eu levantamos para trabalhar e eu já acordei com uma cólica. E aí tomei o remédio que o médico tinha me orientado, né, a tomar quando eu tivesse com cólica. E ao invés dessa cólica diminuir, essa cólica foi aumentando, como se fosse uma espécie de contração. E aí me vesti para trabalhar, pedi o Uber. E antes de ir, falei, vou fazer aquele xixizinho, né, de saída. E aí, quando eu sentei que eu fiz xixi, já saem uns coágulos. Pra gente que menstrua, a gente fala que é aqueles bife de fígado. E quando saiu, eu já, né, dei aquela assustada. Fiquei, meu Deus. E aí me limpei. Falei, bom, vou pra rua. Porque qualquer coisa que acontecer daqui pra frente, eu já tô na rua. Se eu precisar pra ir pra um hospital, qualquer coisa, saí correndo. E aí, assim que eu entrei no Uber, eu já comecei a chorar. Sabendo que já estava acontecendo alguma coisa ruim. Meu coração já sentia. Eu chorei, 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 até chegar, né, ao destino. E eu tava sentindo que tava descendo pela calcinha, eu tava de calça. Eu tava descendo pelas minhas pernas. E aí, assim que eu desci do Uber, eu liguei, né, pra uma amiga que trabalha na área da saúde e perguntei para ela, né, qual seria a orientação, para onde eu ia, né. E aí ela me indicou uma unidade de saúde que iria ter um médico, né, me esperando. Eu chegando lá, ele me olhou e assim, foi piorando. A dor foi piorando, foi como se estivesse doendo as minhas costas, parece que estava abrindo minhas costas e aquela contração doendo mais e mais, e eu sangrando, 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 e eu não parava de chorar. E aí o médico, eu falei pra ele, olha, eu tô sangrando muito. E aí eu mostrei, né, assim, abaixei as calças. Ele viu que minha calcinha tava lavada de sangue. Ele falou, olha, eu não vou te dar o toque, porque é nítido que você precisa de uma transvaginal. E aí me deu um encaminhamento e disse que eu teria que ir para um hospital numa outra cidade. Eu fui para esse hospital, né, um amigo me levou, querido Matheus, não sei se ele vai ver esse vídeo, mas se ele ver, meu Deus, como você foi importante nesse dia. E fomos para esse outro hospital, só que chegando lá, esse hospital estava vazio. Devia ter umas 3 pessoas só, assim, de equipe, uma médica. E aí eu cheguei lá já toda suja, mas as pessoas estavam tão, assim, apáticas, sabe? Não estava nada acontecendo. E mesmo assim eu fui tratada como se tivesse 10 pessoas na minha frente, não tinha ninguém. E aí eu fiquei lá, sujando e passando por aquilo tudo, sentindo dor. Nossa, foi uma sensação de impotência, sabe? Tipo, meu Deus, por quê? Por que eu tô passando por isso?
E aí, quando eu já tava querendo ir embora, que meu pai tava com um carro ruim, então ele levou o Peterson de moto nesse hospital, né, na cidade vizinha, pra me encontrar, que o Peterson que ia ficar de acompanhante. Nesse dia meu pai tava de plantão e o Matheus estava me acompanhando lá, né, até então. E aí a médica falou que pra que eu fosse para outra unidade que eles indicavam, eu tinha que primeiro passar por ela. E ela que me dava essa indicação, esse encaminhamento. E aí eu fui e falei com ela que eu já tinha passado por essa unidade de saúde, que eu tinha que fazer uma transvaginal, mostrei para ela o papel, e ela quis me dar um toque. E aí para mim ali começou o meu terror, porque eu tava toda suja, era evidente que eu tava passando por um aborto, e ao invés dela já me despachar, sabe, te adianta, vai lá. Não, ela me deu o toque, eu me sujei toda, foi assim, destruidor, sabe? Eu já saí de lá pior do que eu já tava. E aí a gente foi pro outro hospital, que era esse hospital mesmo que iria me atender. E chegando lá, esse hospital sim, tinha bastante gente, mas eu não demorei a ser atendida, o atendimento é bem rápido, graças a Deus. E assim que eu entrei no consultório, a médica já olhou pra mim e assim, foi muito grossa comigo. Eu tava olhando pro meu tênis. Eu tava de tênis branco. E aí o sangue tava escorrendo da minha perna e tava entrando na meia. E eu olhando pro tênis. O telefone tava na minha mão, meu celular, mas estava de costas, né? A tela não tava virada pra mim. Ela olhou, eu olhando pro tênis, mas eu acho que ela pensou que eu tava olhando pro telefone. E ela me deu já um esporro ali. Tipo, querida, tem como você parar de prestar atenção no telefone e escutar o que eu tô dizendo? Só que eu tava tão fraca, eu tava tão acabada, que eu nem conseguia responder. E aí eu olhei, ela falou, e ela perguntando onde estava o cartão da gestante, sendo que eu tinha dado entrada no pré-natal naquela semana, então eu não tinha esses documentos. Onde que estava a minha ultra, e aí eu tive que explicar que eu ainda não tinha batido a primeira ultra, né? Eu só tinha batido a ultra que viu como é que se fala? Saco gestacional, né? Que acho que, se eu não me engano, é a de 8ª semana, de 8 a 11 semanas, que é essa primeira ultra. Eu não tinha. E aí ela começou a ser muito grossa, sabe? Porque gente, não vale nem a pena eu ficar lembrando desses detalhes. E aí ela, depois de eu ter contado tudo, né, eu já tava com dois encaminhamentos para fazer a transvaginal, a ultrassom. E aí eu pedi, né, falei, bom, e agora a gente vai fazer? Vou te dar um toque primeiro. E aí de novo, passei pelo toque, que ela, você tá com aborto em curso. E aí eu já tava tão fraca, eu já tava tão mal, que sério, eu não imaginava. Nossa, pensei que era outra coisa. Mas fiquei quieta, sabe? Assim, só aguentei calada. E aí ela me colocou pra sala de medicação. Eu fui pra sala de medicação. Lá, né, eu fiquei umas 3 horas, o que eu achei errado, sabe? Eu acho que tinham que ter perguntado que horas eu comi, porque naquele dia eu tava muito enjoada. E eu comi, acho que uma banana. Eu comi uma banana 8h30 da manhã. E eu saí da sala de medicação, era acho que 2, 3 horas da tarde. E eu tinha que esperar 8 horas de jejum para fazer a curetagem, que é a raspagem ali. Sendo que eles poderiam ter falado, né? Você come, e aí a partir disso a gente conta 8 horas para você poder fazer a cirurgia. Porque juntou tudo, juntou que eu tava sentindo dor, que eu tava com fome, a fraqueza de estar perdendo muito sangue, a fraqueza de não ter, né, se alimentado mais. E ao invés deles fazerem o exame, né, de ultrassom, né, vaginal,
para ver se havia necessidade de fazer a curetagem? Não. Eles já me jogaram direto para fazer a curetagem. Pela quantidade de sangue que eu perdi. E na primeira unidade de saúde que eu fui, eu falei lá que o médico já me deu o papel e não quis dar o toque. Lá, antes, né, de sair, eu fui no banheiro me limpar. E eu senti sair. Eu não quis olhar para não me traumatizar mais, mas eu tenho certeza de que era o feto, era o bebê. Por causa do tamanho e tal. Então, assim, se foi um aborto espontâneo, creio eu que eu não teria necessidade de fazer a curetagem. E mesmo assim, não fizeram o exame em mim, já me botaram direto para curetagem. Como eu falei, eu estava tão fraca, eu estava tão mal, tão impotente, que eu não conseguia responder nada. E aí fui para cirurgia, 9 horas da noite, e fiz a curetagem. E quando terminou, né, não teve o exame, né, de ultrassom vaginal para ver como tava, sabe? Se tiraram tudo e tal. E uma coisa assim, a única coisa positiva disso foi que me colocaram num quarto de hospital onde era uma ala só de mulheres que haviam passado por aborto. Porque o meu medo era esse, ficar num quarto com outras mulheres que tiveram seus bebês e eu ali, sabe, sem o meu. Esse foi o meu maior medo quando eu cheguei lá. E esse quarto tinha eu e mais 4 meninas, depois chegaram mais 2. Era só pessoas que tinham passado por aborto ou, né, tivessem nascido com o bebê, né, já sem vida. E aí, cada um tinha um caso, né? Eu tava lá com aborto espontâneo, uma outra menina com aborto retido, a outra com gravidez nas trompas, né, ectópica, a outra foi passar pelo parto, né, e o bebê nasceu sem vida, a outra também foi aborto espontâneo, assim como eu, as outras 2 eu não sei, porque a gente não chegou a perguntar, porque foram assim, como eu fiquei 2 dias, né, eu entrei na sexta e saí no domingo. A gente tinha tanto tempo, né, lá, ficava conversando e tal, desabafando com a outra, mas para mim, assim, a parte mais triste era que todas elas que estavam ali já eram mães. Então elas iam sair e, né, iam para casa encontrar suas crianças. Eu sei que cada filho é importante, né? Isso não quer dizer que um substitui o outro, mas eu fui a única que voltei, sabe? E não tinha criança em casa me esperando. Ai, foi difícil. E o pior de tudo, assim, eu até eu tô botando esses vídeos aqui, como eu falei, né, como se fosse uma espécie de terapia para mim. Então eu não tô nem divulgando isso e tal, tô botando apenas aqui por botar. Eu sei que alguns dos meus amigos já são inscritos nesse canal por conta de quando eu divulguei os meus curtas, né? Eles também estão aqui nesse canal. Então pode ser que aconteça deles assistirem. E não, gente, eu não fico chateada, eu não fico magoada quando vocês perguntam a respeito, né? Porque eu divulguei que eu tava grávida no Dia dos Pais. Né? Eu fiz uma postagem assim, homenageando meu pai e o Peterson. Era o primeiro Dia dos Pais do Peterson. E aí, quando eu perdi o bebê, eu já tava com 11 semanas, né? No caso, 3 meses. E aí, toda vez que eu encontrava alguém, até porque assim, até agora, né? Eu não sei se dá pra mostrar. Acho que não. Não vale nem a pena, não vou nem me levantar. Mas até agora eu ainda tô, sabe? Com o seio um pouco inchado, com o abdômen, né? Ali a barriga um pouco inchada ainda. Eu também ganhei um pouco de peso no início da gravidez. E então o meu corpo ele não voltou ao que ele era antes, né?
Então, assim, e eu também não botei nas redes sociais, eu só coloquei nos stories, mas stories depois de 24 horas, né, apaga. E aí muita gente me encontrava depois na rua e aí, como é que tá o bebê? E eu falava, perdi. As pessoas, nossa, desculpa por perguntar. E não, gente, eu não fico chateada com isso não, tá? Eu sei que vocês não fazem por mal. E também o meu modo de lidar com isso é falando. Eu prefiro falar. E aí, isso foi dia 23 de agosto. No dia 18 de setembro, eu já ia fazer a primeira ultra, né? Ia bater a primeira ultra pra poder ver o sexo do bebê. Meu aniversário foi dia 17 de setembro. E aí, dia 18, eu ia ver o sexo, ia ser meu presente de aniversário. E, nossa, esse dia eu fiquei mal, sabe? Eu fiquei mal, porque eu já tinha imaginado como seria tudo. Eu tinha imaginado que eu ia saber o sexo ali, e que Natal eu estaria grávida, e que ele provavelmente poderia nascer próximo do aniversário da minha mãe, e que eu tenho uma amiga que também tá grávida, que inclusive semana passada eu fui no chá de bebê dela, e que eu ia poder tirar foto de barriguinha com ela, e não aconteceu. Que nesse momento, né, eu estaria indo para o segundo semestre, que o quarto já ia ter um monte de coisa diferente, que eu ia estar chegando perto do tempo de começar a sentir mexer. Então, assim, eu acredito que eu fui muito forte, sabe? E aí, depois que passaram esses 2 meses, sem remédio ainda por cima, né? Por isso que eu até voltei a tomar, porque já estava insuportável. E aí eu tive um monte de sintomas, achando que eu estava grávida já de novo. E não, sabe? O corpo da gente tem muitas coisas parecidas, né? Os sintomas de TPM são parecidos com sintomas de gravidez. Então, por isso que dizem que o maior sintoma de gravidez é o atraso menstrual, né? E se a minha menstruação atrasar, ainda pode ser ansiedade, pode ser tantas coisas. Mas eu quero acreditar que uma hora eu vou realizar esse sonho. Porque é o que eu tenho pra mim, né? Qualquer coisa da minha vida, eu abriria a mão, sabe? Minha faculdade, meus projetos, minha casa, meu corpo. Mas ser mãe é a única certeza que eu tenho desde criança que eu quero realizar, sabe? Esse desejo. Então, eu tenho muita fé de que eu vá conseguir. E a minha hora vai chegar, meu positivo vai chegar, meu bebê arco-íris vai vir para iluminar as nossas vidas. E eu já fui, né, depois disso. Eu continuo tomando algumas vitaminas. Eu já fui na ginecologista obstetra, que é especialista em gravidez de risco. O meu colo do útero já tá direitinho, bonitinho, eu já tive minha menstruação. Então, assim, meu corpo já voltou ao normal. E eu tenho uma consulta de revisão mês que vem. E tudo que eu consigo pensar agora é que eu preciso continuar. Então é por isso que eu fiz esse vídeo, sabe? Eu quero que aqui finalize esse luto, essa tristeza. Eu sei que é eterno, né? Eu sei que tem gente que com 20, 30 anos depois ainda lembra, pensa, né? Se aquele bebê tivesse vingado, agora seria um homem, um homão, seria uma mulher, sabe? Já crescida. Toda data é especial, mas eu quero ficar só com esse pensamento de e se? Eu não quero ficar me remoendo com isso, né? E ficar... Eu sei que eu ainda estou em
Eu tô muito recente dessa perda, então é inevitável, né? Eu vá chorar essas e outras vezes. Mas eu queria muito botar isso pra fora, dividir isso com mais pessoas. Seria muito bom se eu pudesse fazer uma roda só com mulheres que passaram por isso e a gente conversar a respeito, mas é difícil, né? Nem todo mundo tem essa forma de lidar. Então eu tô fazendo isso aqui, no YouTube. Então, para quem vê esse vídeo, para quem se identificar, é o meu sincero abraço. E eu quero deixar também algumas palavras que eu senti muito durante esse tempo. Eu fiquei muito revoltada. Eu fiquei muito revoltada com Deus. Eu fiquei muito revoltada com Deus. Eu fiquei perguntando por quê. O que eu tinha que aprender com isso? Qual era o significado, né? Sabe? O que eu fiz? Qual era o motivo dessa punição? E eu encontrei uma amiga na rua esses dias, e aí ela disse assim pra mim que eu tinha sido uma mulher abençoada por ter sido escolhida pra dar amor pra esse bebê, porque esse bebê, ele era algum espírito que precisava muito de luz, de amor para poder partir, né, para ir para a luz. Ela me explicou dessa maneira, né, maneira espirituosa e tal. Eu acredito em reencarnação e tal, acredito nessa parte mais espírita das coisas. Então foi uma espécie de afago para mim escutar aquilo. Mas por mais que a gente pense assim, a gente queira pensar, né, eu fui mãe dessa criança, né, por 11 semanas. Ela foi muito amada. E ao mesmo tempo a gente fica brigando, né? Tipo, eu sou nova, eu ainda posso realizar isso. Ao mesmo tempo dá um desespero, porque a gente pensa assim, eu não quero tentar outro. Eu queria aquele. Era aquele que eu queria. Mas esteja onde estiver, que essa estrelinha brilhe muito. E que ela saiba de todo o coração que ela foi muito desejada, muito amada, muito querida. É isso, gente. Me desculpa. Me desculpa se eu despertei algum gatilho aqui em alguém. O meu intuito com esse vídeo era colocar isso pra fora, gente. Eu já não tava mais suportando. Eu precisava colocar isso pra fora. Fazer minhas pazes com Deus. Claro que tem detalhes dessa história, né, que eu acho que eu não consigo ainda contar, colocar pra fora. Não é nada demais, são alguns detalhes assim, né? Mas eu acho que eu consegui passar a história do jeito, né, que devia ser, e dá pra entender o que rolou, e é isso, tá? Muito obrigada por me ouvir. Muito obrigada por você ter estado até aqui. E se você chegou até aqui, né, escutou essa história toda, comenta aí embaixo positivo. Comenta aí embaixo positivo, porque em nome de Jesus ele vem. Beijo e até a próxima.